3 coisas básicas que você precisa entender sobre alimentação para emagrecer, para ajudar no seu emagrecimento. A primeira coisa é sobre quantidade e qualidade, que são coisas diferentes. O seu corpo não é uma calculadora simples, então não adianta você só ficar contando calorias dos alimentos o dia inteiro. Eu sei que para emagrecer é uma conta básica, uma conta matemática. Você precisa consumir menos calorias do que você gasta, ou gastar mais calorias do que você consome. Tem que ter esse equilíbrio, essa restrição calórica. Isso é fato. Mas não adianta você só ficar cortando alimento, contando calorias diariamente, somando calorias ao longo do dia, sem pensar na qualidade do que você está consumindo. Isso é sabotar, é dar um tiro no pé, é dar um tiro no escuro. Você não tem ideia de como que seu corpo está reagindo com aqueles alimentos. Você só está contando calorias. Então, essas dietas restritivas, de cortar tudo, né? As dietas malucas, elas não funcionam porque você pode até perder peso. Isso é outra coisa também que eu quero fazer um vídeo falando da diferença de peso e emagrecer, são coisas diferentes. Mas você pode até perder peso, mas não é algo sustentável, não é algo que você consegue emagrecer com saúde. A grande parte desse peso pode ser de massa magra, e isso vai desacelerar o seu metabolismo. Então, quando você voltar a comer normalmente, ou comer um pouco mais, você vai engordar, ou engordar até o dobro, às vezes, do que você emagreceu. Então, não conte só calorias. Olhe para a qualidade dos alimentos que você consome. Você precisa melhorar a qualidade dos seus alimentos. Então, para de olhar para aquele produto só porque ele não tem caloria, ou para a Coca Zero só porque ela não tem caloria, ou, enfim, para aquela bolachinha só porque ela é 0 calorias. Para de olhar para os alimentos baixa caloria como se fosse a solução dos seus problemas. Você tem que olhar para a sua alimentação como algo realmente parte de um contexto de vida. Então você precisa melhorar a sua saúde, você precisa pensar na sua saúde. Então o seu corpo, ele é um sistema complexo que precisa de nutrientes para funcionar. Então não adianta só eu ficar contando calorias ao longo do dia, achando que eu vou emagrecer. Eu vou acabar fazendo as minhas funções vitais ficarem desaceleradas, porque eu não estou dando nutrientes suficientes para o meu corpo, e eu vou acabar sabotando o meu emagrecimento, certo? Então, olhe mais para a qualidade dos seus alimentos, qualidade, nutrientes de verdade, alimentos naturais, alimentos com mais densidade nutricional do que somente calorias. O número 2 é sobre entender a classificação dos alimentos. Isso aqui é importantíssimo. Que você entenda o que é um carboidrato, o que é uma proteína de qualidade, o que é uma gordura boa. É importante que você entenda principalmente essas 3 classificações para que você não fique preso a um plano alimentar da sua nutricionista ou uma dieta que você está seguindo da moda, ou enfim, né, que você saiba ao longo da sua rotina, ao longo dos seus dias, da sua alimentação, você fazer ajustes, fazer melhores escolhas. Se você entender da importância de cada nutriente, né, de cada classificação dos alimentos dentro da sua alimentação, dentro da sua saúde, dentro do seu emagrecimento, isso é muito mais importante do que só consumir aquilo porque a fulana de tal falou que ela consome isso. Então entenda que proteínas é importante para você construir músculo, construir uma boa massa muscular, ter uma boa densidade óssea. Enfim, a proteína é importante em vários aspectos para você ter saciedade. Então você precisa consumir proteína de qualidade e ao longo do seu dia inteiro. A grande parte das pessoas consome o mínimo, não consegue bater nem o mínimo de proteína necessário para as funções vitais. Quem dirá para um bom emagrecimento? Então, se você quer emagrecer, ter um emagrecimento com qualidade, preservar isso a mais longo tempo, você tem que consumir o mínimo de proteína. Um cálculo mínimo de proteína para você fazer aí no seu dia é 1,5, isso é bem o mínimo, tá? Isso vai depender muito de vários fatores, da sua atividade física, da sua composição corporal e várias coisas, mas enfim, 1,5 gramas por quilo de peso. Então, por exemplo, eu tenho 70 quilos, então eu vou calcular lá 1,5
vezes 70 quilos. Isso vai dar a quantidade de proteína, em gramas, que eu preciso consumir no meu dia. E aquilo ali eu vou dividir no tanto de refeições que eu faço. Então, só para você ter uma ideia, tá? Em média, seria ideal que uma pessoa consumisse de 20 a 30 gramas de proteína no mínimo por refeição. Um ovo tem, em média, 6, 7 gramas de proteína, dependendo do tamanho do ovo. Aí você pensa, aquela pessoa que já consome no café da manhã um só ovo, ou às vezes nem come nada de proteína, né? Enfim, dependendo da alimentação, do nível de alimentação que a pessoa está, do nível de consciência que a pessoa está, ela já sai em déficit já na primeira refeição. Então, você bem provavelmente não está consumindo proteína suficiente para suas funções vitais, para você manter uma boa qualidade muscular, uma boa densidade muscular. Isso vai atrapalhar no seu emagrecimento. Carboidrato, você precisa entender melhor a qualidade dos carboidratos que você consome. Então, as frutas têm carboidrato, as farinhas, né, as massas, macarrões, as verduras, os legumes têm carboidrato, mas você precisa identificar que você tem que ter carboidratos de qualidade na sua alimentação. E não ficar botando carboidrato à torta direita, porque é importante, que é para dar energia. Então, melhora a qualidade dos seus carboidratos também. E as gorduras. Gorduras boas são importantes para um bom funcionamento do seu organismo, para um bom emagrecimento, para saciedade. É importante que você consuma gorduras boas. Então, a gordura animal da carne, ela não é ruim. A gordura, né, das oleaginosas, do azeite de oliva. Evite gordura saturada, o óleo de girassol em excesso, né? O óleo que a gente usa, óleo de cozinha, evite, diminua o consumo, tenta trocar pelo um óleo de coco ou o azeite, né, o azeite de oliva, ou tenta fazer o máximo de coisas que você consegue sem usar óleo. Então, diminua o consumo de gorduras ruins e aumente o consumo de gorduras boas. Isso vai ajudar no seu emagrecimento também. Para quem quiser entender um pouco melhor sobre, eu fiz uma tabela de classificação dos alimentos com algumas ideias de alimentos, o que é, enfim, por classificação, proteína, carboidrato e gordura. E eu vou deixar na descrição desse vídeo o meu WhatsApp. Você vai me dar um oi aqui nesse WhatsApp e eu vou te enviar essa tabela para você baixar e ter em casa, tá? E por último, o terceiro ponto é entender sobre o índice glicêmico dos alimentos. Quando eu entendi isso, eu fiquei, meu Deus, como é que nunca ninguém me falou isso? O que é o índice glicêmico? É a velocidade que aquele alimento libera açúcar no seu sangue, basicamente, tá? Quando você libera, né, açúcar no seu sangue, o corpo libera insulina para lidar com aquele açúcar ali, eu estou explicando bem grosseiramente, tá? Você vai atrás para entender um pouco melhor sobre isso. Mas quando eu consumo alimentos com alto índice glicêmico, ele dá um pico de açúcar no meu sangue muito alto, e quando ele baixa, tem uma queda. E isso faz com que eu tenha baixa energia, então eu fico cansada, fadigada mais rápido, e eu não fico saciada, eu tenho fome. Eu tenho vontade de comer doce, eu tenho aquela necessidade rápida de energia. Por isso, muitas vezes, aquelas pessoas que me relatam ter um descontrole por doce, né? Ou ficar beliscando, ou, enfim, vontade de comer coisas mais palatáveis, assim, mais gordura, principalmente o chocolate, o doce, o açúcar, elas provavelmente elas estão comendo muito carboidratos, né? Ou alimentos com alto índice glicêmico, porque está tendo esse pico e elas têm a necessidade de sempre estar buscando energia, sempre estar buscando energia. Então, quando você consome, perdão, erros de gravação. Mas eu não vou cortar, hein? A ideia é fazer vídeo sem ficar editando muito. Então, quando você consome alimentos de baixo índice glicêmico, a sua energia ela vai se estabilizar por mais tempo, né? A energia daquele alimento. E você vai ficar saciada por muito mais tempo. Vai diminuir aquela vontade de comer doce, aquela compulsão, né? Principalmente à noite, quando você tem um bom equilíbrio de nutrientes durante o seu dia, você não vai ter aquela compulsão de chegar em casa e ficar na ansiedade.
né, de comer, aquela compulsão por doce, principalmente. Então, entender melhor sobre o índice glicêmico dos alimentos é algo, assim, transformador. Você realmente vai transformar os seus resultados, a sua alimentação, é algo que vai te libertar muito. E uma dica que eu dou é nunca consumir alimentos, carboidrato, que tem muito açúcar, né, que tem um alto índice glicêmico, principalmente, sozinho, de forma isolada, né? Aqueles beliscos que a gente faz no meio do dia, vai lá e come um pedacinho de bolo, vai lá e belisca uma fruta, né? Até a fruta. Claro que tem frutas com índice glicêmico baixo. Você pode dar um. Inclusive, eu também fiz uma tabela com os alimentos de de baixo, médio e alto índice glicêmico. Tem uma tabelinha ali. Então, também vou deixar o meu WhatsApp aqui no link desse vídeo. Me manda um oi lá, que eu vou enviar para vocês terem isso em casa. Mas também, se você não quiser, dá um Google aí, bota no chat, que ele vai te dar uma lista completinha dos alimentos. Tenta entender melhor sobre isso, porque isso vai ser realmente transformador nos seus resultados, na sua saúde também, né? Porque essa questão da glicemia também, se eu consumo muito açúcar, consumo muito alimentos com alto índice glicêmico, né? Eu vou acabar me tornando daqui a um pouco uma pessoa resistente à insulina e aí que vem a diabetes e tudo mais. Então, o que eu estava falando, a minha dica é não consumir alimentos de forma isolada, beliscar, aqueles beliscos durante o dia, né? Comer um pedaço de bolo, comer uma fruta de alto índice glicêmico, por exemplo, uma banana, tem alto índice glicêmico. Comer ela assim, no meio do dia, sem estar dentro de um contexto de refeição, isso vai prejudicar o seu emagrecimento, porque você fica dando pico de insulina sem nutriente nenhum, sem fibra, né, para nutrir o seu corpo, sem, enfim, isso vai atrapalhar muito no seu processo e vai fazer você ficar naquele ciclo vicioso de toda hora ter que beliscar alguma coisa, toda hora você tem que buscar energia de algum alimento, buscar energia de alguma forma. Então, vai atrapalhar no seu rendimento, do seu trabalho, do seu treino, enfim, e no seu processo de emagrecimento também, e na sua saúde. Então, evite os beliscos de meio de tarde, de meio de dia. Sempre consuma, quando vá consumir, né? Por exemplo, o que eu faço? Tem um doce que eu quero comer. Às vezes, quando eu ganho alguma coisa de um aluno, um bolo, algum chocolate, alguma coisa que eu ganho, né? Eu deixo no meu dia para quando eu vou fazer, para mim comer, né? Quando eu vou fazer uma refeição completa. Aí, almocei, comi primeiro a proteína, né? Eu já falei isso em outros vídeos, comer a proteína para diminuir essa curva glicêmica. Isso também é importante, que é a ordem dos alimentos, né? Então, eu comi a proteína, me alimentei, fiz uma refeição completa, com nutrientes. Aí, depois, eu vou comer o meu chocolate, o meu doce, o meu bolo, enfim, eu faço assim, porque isso diminui completamente os danos à sua saúde e ao seu emagrecimento também. Então, é isso, são esses 3 pilares importantes que você precisa entender, essa parte bem básica mesmo, para você poder melhorar os seus resultados, para poder emagrecer. Então, vá atrás, conhecimento é algo que liberta a gente, e você não fica sempre com aquilo restritivo, você não fica limitado. Então, se você tiver conhecimento, entender melhor sobre os alimentos, entender melhor sobre a alimentação, vai te libertar, você vai poder fazer melhores escolhas, ajustar melhor a sua rotina, ajustar melhor a sua alimentação para coisas que você gosta de consumir. Porque às vezes você gosta de consumir coisas, mas você não está sabendo colocar na sua rotina para poder se tornar algo leve, né? E não ser fazendo dieta, né? Você torna isso um estilo de vida. E isso é a chave para o sucesso do emagrecimento, para o sucesso de uma boa saúde, de uma boa do bem-estar e tudo mais. Espero que vocês tenham gostado. Curte aí, comenta. Comenta se você ficou com alguma dúvida, eu posso responder aqui nos comentários do vídeo. E vou deixar o meu WhatsApp ali na descrição do vídeo para você poder entrar ali também em contato comigo para qualquer outra dúvida que quiser, vou deixar à disposição. E me pedir as tabelas que eu tenho pronta, que eu distribuo para os meus alunos, as pessoas que fazem acompanhamento comigo em relação aos desafios e tudo mais. Me segue lá no Instagram também, vou deixar o arroba aqui embaixo. Me segue lá, me acompanha, porque lá também eu falo um pouco muito de rotina, de alimentação, coisas que eu adicionei na minha vida. Lembrando que todo esse conhecimento que eu estou passando para vocês,
São coisas que eu mesma adquiri. Eu não sou nutricionista, eu não sou médica, eu sou educadora física. Trabalho já com emagrecimento há algum tempo e com esse direcionamento, né, para as pessoas que querem uma melhor qualidade de vida, mudança de hábitos, emagrecimento. Então, tudo que eu falo aqui são coisas que eu aplico na minha vida, que eu entendi e eu sei que isso vai fazer diferença na vida das pessoas. Então, é um conhecimento compartilhado, certo? Espero que vocês tenham gostado. Se beneficiem dessas dicas, compartilhem com alguém que também você acha que vai se beneficiar. E eu fico por aqui. Beijo!